Como fazer os seus clientes de massagem retornarem? Vamos conversar um pouquinho mais nesse vídeo, que eu quero dar algumas dicas que fizeram muito sentido pra mim e ajudá-los da melhor forma. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista e cosmetóloga. Eu atuo com massagem relaxante, com outras terapias manuais como a drenagem linfática, que eu sou apaixonada há muito tempo. E eu entendo essa dor, esse questionamento que muitos podem ter, né? Se você é um profissional que me acompanha, que trabalha com esses procedimentos, né? Com essa área da massagem, principalmente, é comum a gente se frustrar, a gente ficar se perguntando, nossa, por que meus clientes não voltam? Por que meus clientes não retornam, né? Eu mando mensagem, eu tento dar meu melhor. Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Então, hoje eu quero te dar 3 dicas simples, básicas e bem objetivas de experiências, né, que realmente fizeram parte da minha vida, que fizeram com que as minhas pacientes não só retornarem, né, outras vezes, mas se tornarem também clientes fidelizadas ali, né, porque acho que o que deixa um profissional mais orgulhoso é não somente o paciente gostar e dar um bom feedback, do que ele realmente voltar, né, e tornar realmente um paciente ali, um cliente fidelizado, que volte outras vezes. E antes de eu partir para as dicas, né, para conseguir aumentar esse retorno dos seus pacientes, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você tem interesse em se tornar membro aqui do nosso canal, né, o Estética com Thaís Coelho, você será muito bem-vindo, vai me ajudar. Se você se identifica comigo, você gosta do meu trabalho, você ainda vai ter direito a um PDF que a gente vai atualizando também de tempos em tempos com alguns cosméticos que eu indico, tá? Que eu gosto, enfim. Principalmente para você que é da área, vai se encantar, vai se identificar muito. Bom, pessoal, primeira dica que eu quero dar para vocês. Invistam na boa experiência. Eu sei que isso parece até uma dica meio genérica, só que, gente, cada paciente é único. Então, no momento que você estiver ali frente a frente com ele, antes dele deitar na maca, faça uma boa ficha de anamnese para você ouvir as queixas, para você entender o que ele busca, se ele tá com alguma dor específica, porque a maioria dos pacientes estão com dor nas costas, né? Mas às vezes ele tá com uma dor na panturrilha, ela tá com uma dor na lombar devido a uma TPM, uma cólica intensa. Entender de fato o que aquele paciente busca, para que durante o momento da massagem ele veja esse cuidado seu, ele veja nessa experiência que está não só no procedimento em si, enquanto ele está na maca, mas que começa desde o momento que ele pisa no seu espaço. Eu sempre defendo muito isso, já falei sobre isso também outras vezes aqui no canal. A experiência é muito, né, sobre um todo, não é só sobre o procedimento, é no pré, no durante e no pós-procedimento. Então, realmente ouça com atenção, ofereça realmente um acolhimento muito forte ali no momento, para que, independente do que ele estiver passando, até por questões às vezes emocionais, enfim, às vezes ele não tá com dor física, mas ele tá com alguma dor emocional e ela quer desabafar com você. Então, assim, preste atenção nesse paciente, seja muito solícita, realmente escute com amor o que ele precisa, enfim, para você oferecer o melhor procedimento, a massagem da vida dele, e que seja realmente muito marcante para que ele volte outras vezes. E a experiência do cliente diz muito não só sobre você como profissional, mas principalmente do ambiente. Então mantenha o seu ambiente limpo, confortável, proporcione um aconchego muito grande para que ele se sinta realmente em casa, sabe? Que ele pode, por exemplo, tomar um chazinho, que ele pode conversar com você, que ele pode até dormir se ele quiser ou se ela quiser, que realmente ele se entregue ali para aquele momento. E como eu falei, a ficha é muito importante para a gente entender as necessidades daquele paciente, inclusive anotar algumas questões para que quando ele volte a gente já saiba, a gente já lembre, né? Esse paciente ou essa paciente, ela tinha cosquinha aqui na região dos flancos, então eu vou tomar um cuidado aqui na próxima vez. Enfim, eu acho isso muito importante porque a experiência, ela é única, então a gente precisa realmente atender todos, né, independente, todos os clientes com muito amor, mas personalizar, né, porque cada pessoa, ela é muito única, então a gente tem que ver se o paciente ele quer ou não conversar, entender o que ele precisa, para que ele se sinta realmente acolhido e fale, caramba, essa profissional é uma profissional diferenciada, vou voltar mais vezes. A segunda dica que eu quero dar para vocês é em relação a você oferecer esses programas especiais, né? Esses planos de tratamento que a gente chama, os famosos pacotes, digamos assim. Bom, gente, durante essa minha prática, né, vocês sabem que hoje eu atendo, mas eu atendo menos, porque hoje o meu foco é mais no digital.
Mas na época que eu estava atendendo ali freneticamente de segunda a sábado, eu investia muito em oferecer esses tipos de pacotes, né, de planos, já que isso também nos ajuda com o profissional, faz com que os clientes eles retornem mais vezes. Isso é bom pra gente e isso é bom pro cliente também, porque a gente pode oferecer algum mimo ou até mesmo um desconto, que não desvalorize o nosso procedimento ou o nosso trabalho em si, mas que tenha uma, digamos assim, uma coisa boa para ambos os lados, sabe? Então era muito raro, assim, eu ter cliente que às vezes marcava uma sessão, era uma ou outra, a maioria gostava desses planos de tratamento, então eu oferecia 2 tipos, um mais básico e um maior, né, de 10 sessões, por exemplo. E aí, o que eu quero dar a dica para vocês é vocês, inclusive, tomarem esse cuidado de estipularem uma data, né, para esse paciente terminar, porque, por exemplo, ele vai comprar e vai ficar fazendo por 1 ano, aí vai ser ruim para você, né? Então, assim, estipule que, por exemplo, nessas 10 sessões ele vai poder usar por 4 meses, ele vai poder usar por 6 meses, entendeu? Esteja tudo isso, né, na ficha para ele assinar, enfim, para que seja sempre claro e que não tenha intercorrências ao meio do caminho, tá bom? E aproveitando essa segunda dica, que é sobre esses planos de tratamento e oferecer mais sessões para o paciente comprar e poder usufruir ali ao longo das semanas, né, e dos outros meses, é você oferecer também técnicas associadas. Às vezes, numa massagem relaxante, você aproveita para aplicar, por exemplo, algum gua sha, você utiliza naquele dia que está mais friozinho, um pouquinho de pedras quentes só na região dos pés, só na região das costas, e aí você pode falar, olha, eu também ofereço massagem com pedras quentes, olha, eu também trabalho com isso, porque aí o paciente conhece outros tratamentos, ele acaba vendo que você está oferecendo mais do que ele pagou, isso não vai ser ruim para você, tá? De forma alguma, ele vai ver o seu carinho, a sua atenção, e vai ver que você está oferecendo algo mais para ele, né, de um valor ainda maior para aquela sessão. E vai fazer com que isso desperte o interesse e o desejo dele de fazer alguma outra coisa, algum outro recurso com você. Já aconteceu muito, por exemplo, eu que sou esteticista, né, eu trabalho com estética facial também, de eu aplicar numa massagem relaxante uma máscara. E aí a pessoa, nossa, que delícia, nossa, que maravilhoso, né, esse cuidado, essa máscara. Você faz limpeza de pele ou você faz hidratação facial? Minha pele tá tão seca, Thaís. Eu falo, faço. Aí eu já vender aquele produto em conjunto, enfim, ele voltar num outro dia, né, ela no caso, né, voltar num outro dia. Então, presta atenção nesses detalhes, porque às vezes você oferecer uma aromaterapia diferente, como eu citei as pedras quentes, alguma outra coisa que você tem no seu espaço vai fazer com que ele se encante, sabe? Mas essa questão dos planos de tratamentos é muito benéfica, então pense no que é melhor para você, se você pode oferecer algum plano mensal, plano de 10 sessões, enfim, para que esse paciente volte e volte mais vezes. E a terceira e última dica é você despertar esse desejo do paciente compartilhar, né, esse momento único que ele está tendo e inclusive você estar presente nas redes sociais. Gente, é batata, é você se manter presente, você compartilhar o seu trabalho, compartilhar os bastidores, o carinho que você proporciona, que as pessoas que te acompanham, que estão vendo ali o seu feed, seus stories, por exemplo, lá no Instagram, vão ver, meu Deus, eu tava precisando dessa massagem, nossa, que saudade da massagem da Thaís, de quando eu fazia, por exemplo. Então, várias vezes eu compartilhava alguma coisa, seja no meu feed, no Reels, nos Stories, enfim, e algumas pacientes minhas falavam, nossa, Thay, que delícia, que saudade de você, vou marcar uma sessão. Então, às vezes a pessoa nem tava pensando em massagem, mas por você estar ali, ó, presente nas suas redes sociais, e gente, eu falo isso com muita propriedade, porque eu sempre fui uma pessoa assim que amava, assim, amo, né, o Instagram e me dedico muito nessa plataforma, hoje também, né, com o YouTube, mas com um outro viés, digamos assim, né, mas o Instagram, gente, pra realmente fidelizar pacientes, ele é muito rico. Então, se você compartilha mesmo seus cuidados, se você compartilha todos os bastidores, grava vídeos ali, às vezes no momento da massagem, com autorização de imagem, né, do paciente, e faz essas coisas, o paciente, ele sente essa vontade de retornar, ele fala, nossa, realmente eu tava precisando. Às vezes a paciente fala que a perna tá inchada e vê você fazendo algum conteúdo sobre drenagem, por exemplo, sobre massagem ali, escalda-pés, enfim, algum outro tratamento que você ofereça, falando, nossa, eu preciso marcar a sessão. E aí ela volta e ela lembra. As pessoas hoje, elas estão tão corridas, a rotina é tão doida, tão frenética, é filho, é trabalho, é estresse, que às vezes
a gente esquece, a gente simplesmente esquece. Então, assim, é o seu papel como profissional lembrar. E aqui também fica uma dica, porque as redes sociais é uma forma, né, como você tem o Instagram, de você lembrar os seus pacientes de retornar, mas sem ser invasivo, sem ser chato, sem ficar mandando aquelas mensagens, e aí, vai marcar? Oi, você quer marcar sua sessão de retorno, sabe? Eu acho que é uma forma mais tranquila, é uma forma da gente compartilhar mesmo o que já é de fato nosso, mesmo que você não esteja tendo clientes no dia. Fotografe, tire bastante fotos do seu espaço, faça alguns takes de vídeos, mostra como você monta a sua marca. Agora que a gente tá friozinho, ó, tô até com uma blusa mais quentinha de gola, mostra quais são os seus cuidados na massagem relaxante para os seus pacientes não sentirem frio. E aí eles vão ter esse desejo, esse interesse de marcar uma sessão com você e de retornar mais vezes e indicar outros pacientes também. Então, gente, eu acho que não tem segredo, sabe? A gente tem que ter paciência. Eu sei que conseguir cliente não é fácil. É um assunto muito delicado, muito sério. Eu já passei também por um período que estava muito difícil conseguir clientes e eu acredito que todo mundo passa por isso. E não somente captar clientes, né, ou cativar os clientes, mas fidelizar essas pessoas é muito importante. Então, eu espero que essas 3 dicas, de forma bem objetivas, tenham feito sentido para você que está aí do outro lado me assistindo e que você aplique de uma forma correta a partir de hoje e que você vai ver diferença, tá? A partir de agora, nas próximas semanas, é um trabalho mesmo que eu costumo falar que é de formiguinha, tem que ter calma, não pode ter pressa, porque não é de um dia pro outro que a gente enche a agenda, mas é trabalhar com amor, com carinho, que a gente vai colher os frutos no momento exato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.